Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do Youngcast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo. Nós tivemos a aparição, né, de dois peixes. Um eu não recordo o nome, mas o outro é o peixe, é o diabo, alguma coisa assim. Que esse peixe ele é um peixe específico e tem a sua sobrevivência limitada à extrema profundeza do oceano. Então ele não é um peixe de superfície. Sim. Ele é um peixe que vive na profundeza. Algumas pessoas, quando saiu essa notícia, né, você ia olhar os comentários, tinha algumas pessoas comentando possibilidades de, por exemplo, poxa, isso é porque o Leviatã, né, tem várias teorias. Ah, o Leviatã tá surgindo. Ah, porque o mundo, por exemplo, saiu uma pesquisa que a Terra ela está com rachaduras, né, como se ela estivesse começando a rachar. Para nós cristãos, como nós devemos encarar esses sinais? Como o cristão tem que lidar com os sinais eminentes da volta de Cristo? Eu acabei de dar uma aula agora à tarde para os meus alunos e eu disse o seguinte para eles: o pregador ele tem que estar antenado a tudo que acontece para ele ser um cara atual, para utilizar a atualidade do mundo como confirmação da Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam sinais. E é o prenúncio, não é a volta de Cristo, é o prenúncio da volta. Acontecerá mais rumores e mais sinais do prenúncio da volta de Cristo. Então a igreja tem que estar atenta à luz dos acontecimentos e tem que estar preparada. Paulo falou assim para Timóteo, capítulo 2, capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo falou assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade. Quando Paulo falou para Timóteo, procura apresentar a Deus como alguém aprovado, essa aprovação não é um ok de alguém. Essa aprovação é um preparo de um pregador, um preparo de alguém que está na expectativa de Deus e ele está se preparando para se encontrar com Deus. Preparação, tem alguém preparado mental, emocional e espiritual. A igreja tem que estar preparada. E esse preparo é um preparo oriundo de conhecimento. Saber o que das coisas, estar atento aos sinais que estão vindo por aí, e esses são prenúncios, que Jesus está voltando. Aquilo que segundo Cantares capítulo 2 falou, eis aí a voz do meu amado, ele vem andando reluzindo sobre os outeiros, o meu amado diz, formosa minha e vem, porque esse que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores no campo e o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar está chegando. E para a igreja começar a cantar, os prenúncios vão acontecer. Isso aí é pouco ainda. É pouco. Vai Tem muita conspiração, obviamente. Mas estamos na 10ª hora da igreja. A última hora da igreja é agora. Nós, como servos de Deus, temos que estar preparados. Preparados. Existe a morte única, né, que é pessoal, cada um se encontra com Deus no seu dia da sua morte, mas existe o arrebatamento da igreja, quando a trombeta tocar. E esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. E não é uma conspiração da Bíblia, não é os crentes que estão pregando. É a terra, como Paulo disse, a terra geme. Rumores, trovões, a água está saindo do seu limite original. Porque as águas têm limite. E o limite das águas é a praia. Por isso que eu sou do Rio de Janeiro, eu sei muito bem, não é? Aqui no litoral, quando você vai para a praia, você fica no limite das águas, que é na areia. Porque as águas têm limite. Você pode perceber que os limites das águas não estão sendo respeitados. Maremotos e trovões, os mares estão quebrando limites, estão vindo já para as ruas e vai ser um prenúncio, irmão. Nós estamos preocupados com coisas terrenas e coisas espirituais estão acontecendo. A unificação dos países, uma moeda só será colocada, não é? Uma moeda para ser controlada por todo mundo já está sendo eminente aí. Não é uma ideia futura, já está pronta, já está quase unificando todos os povos. É a volta do anticristo. E o prenúncio da volta do anticristo é o arrebatamento da igreja. Nós, como igreja, temos que estar preparados. Emocionalmente, espiritualmente, tá? Fisicamente para o arrebatamento. Muito mais espiritualmente. E, infelizmente, nós não estamos. A nossa preocupação é com cadeira, com microfone, com carro, com casa, com bens materiais. Cara, vai ficar tudo aí. O salmista falou assim, Sefer Tehelim, né?
Sefer, livro Terrelim Salmos, Salmo 20, verso de número 1, verso 7. Eu não confio em carros e nem em cavalo. Por que o salmista falou isso? Porque carro quebra roda e cavalo quebra pata. Mas eu confio no Deus que fez os céus e a terra. Uns se encurvam e caem, mas nós permanecemos de pé. Uns é alguém, é uma classe de pessoas que vão se encurvar, mas uma outra classe ficará de pé. Eu sou da classe que não vai se encurvar. Eu sou daqueles que vai pregar até o último estado da vida e eu vou proclamar para todo o Brasil e o mundo saber: Jesus está voltando. E não é uma pregação só de uma escritura de papel. O que está ali no papel está se cumprindo hoje em dia. E eu levo isso muito a sério. Cara, muito a sério. Isso, você liberou uma chave aqui que a igreja, olha só, olha a minúcia disso aqui. A igreja tem que estar preparada para o arrebatamento e ela tem que estar preparada em diferentes esferas, emocional, Claro, física e claro. espiritual. Por que emocional e física também? Porque a física é o conhecimento. Sim. É o conhecimento mental. Emocional é porque a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, falou que existem mais de 300 milhões de depressivos, ansiosos e estressados no mundo. E só a OMS diz que no Brasil são 19 milhões. 19,5, 19, quase 20 milhões, perdão, no Brasil, de ansiosos, depressivos e estressados. Então, quando você está mal emocionalmente, você não faz nada bem. E a pessoa que mais você culpa é Deus. Porque é mais fácil você culpar quem você não vê do que quem você está vendo. Todo mundo coloca a gente mal, mas a gente coloca a culpa em Deus sempre. Sai da igreja, desvia de Deus quando está mal. Né? E sempre o problema é Deus, mas na verdade Deus é a solução. Porque depressão é excesso de passado, estresse de presente e ansiedade de futuro. Por que Deus é a cura? Porque Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ontem depressão, hoje estresse, amanhã ansiedade. Enquanto isso, a igreja brasileira e mundana está tão terrena que a gente diz: Deus me dá carro. E na verdade a oração não é carro. A oração é: Deus, se aproxima de mim. Deus me dá coisas. Não, se aproxima de mim. Porque quando essa chave virar na nossa cabeça, que quanto mais perto de Deus, mais perto eu estou das coisas que eu preciso, eu paro de orar pelas coisas e oro para Deus. Quem está perto de Deus está perto de carro. Quem está perto de Deus está perto do casamento. Quem está perto de Deus está perto da riqueza. Então, em vez de orar para a riqueza, eu oro para Deus, porque é perto de Deus que eu estou perto de tudo aquilo que eu preciso. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça. e as demais. Deus sabe o que eu preciso. Esse antropocentrismo da igreja atual, e quando eu falo sobre a igreja atual, é porque eu vivo ela, eu sou a igreja. Então a igreja brasileira é antropocêntrica demais. Homem, centrismo, centralização. O que é antropocentria? É o homem no governo, é a igreja do homem. Fizeram uma pergunta para mim: como é que vai a igreja? Eu falei: é de Cristo ou a do homem? Uau. Porque a de Cristo vai mal, vai bem, a do homem que vai mal. Foi o Uber que me trouxe para cá, do hotel para cá. Ele: você é pastor? Eu falei: sou pastor. Ele: cara, já fui da igreja, mas há muito tempo que eu não vou pro culto. Eu falei: e por que não? Ele: tive alguns probleminhas na igreja, eu preferi me desviar. Mas como é que tá o evangelho no Brasil? Aí eu falei: do homem ou de Cristo? Aí ele falou, e perguntou: tem do homem e tem de Cristo? Eu não sabia. Eu falei: porque do homem vai mal, de Cristo vai bem. Se você se convertesse ao evangelho de Cristo, você não saía da igreja até hoje. Aí ele virou, começou a dirigir e parou de falar comigo. Tem um ditado, inclusive, que diz assim, ó: quem saiu da igreja por causa de alguém, nunca esteve nela por causa de Cristo. Isso é uma verdade? É uma verdade, mas existem pessoas que têm experiências. Sim. Não é? A igreja do homem, ela deu um link fora da igreja de Cristo. Porque todo mundo começou em Cristo, né? Todo mundo começou crente, todo mundo começou fiel. Mas o poder, a grandeza, o antropocentrismo vai nos desconectando. A gente para de buscar, para de orar, para de ser aquilo que Deus queria que nós fôssemos e começamos a nos envaidecer por aquilo que a igreja nos permite. Uau. Por exemplo, a igreja me deu tudo que eu tenho hoje. Eu vivo disso. Eu estudei para isso. Eu larguei e abdiquei de toda a minha vida para me formar no que eu faço hoje. Então tem um detalhe. Se eu não colocar minha cabeça em Cristo, eu me ensoberbeço